A inicialização de variáveis é um tema muito importante e por isso a gente vai fazer agora alguns testes para entender um pouco melhor como é que funciona. A ideia fundamental é que se a gente não inicializar uma variável, ela pode assumir qualquer valor. Ela vai ser alocada um endereço qualquer de memória e aí ela pode ter absolutamente qualquer valor e a gente não vai ter controle sobre isso. Então a gente pode ilustrar criando uma variável inteira A. Aqui eu estou criando a variável, mas não inicializando, não colocando um valor. E se eu fizer um printf simples, ela é uma variável inteira, então do tipo %d, o valor dessa variável A, e só o return 0 para encerrar, a gente vai ver que, por acaso, aqui nessa hora que eu executei o meu programa, a variável A está valendo 84. Mas isso poderia ser qualquer outra coisa. Se eu criar uma variável B e perguntar quanto é que vale a variável B, bom, ela também está valendo 84, mas em princípio eu não teria nenhum controle sobre o que está acontecendo aqui. Isso acontece com qualquer tipo de variável, mas com as variáveis inteiras, a situação é um pouco mais fácil porque a gente consegue, aqui sim, inicializar a variável, a gente consegue colocar um valor para essa variável de uma forma bastante clara, em uma única instrução. Então, a confusão fica muito maior quando a gente está trabalhando com vetores, porque a inicialização deles é um pouquinho mais sutil. Se a gente trocar, então, ao invés de ser a variável A, eu vou criar um vetor de variáveis inteiras, com, por exemplo, 4 casinhas. E vamos ver o que acontece se eu absolutamente não inicializar esse vetor. Então eu vou criar um contador i. Bom, vamos fazer do jeito um pouco melhor, né? Criar um vetor com o tamanho dele assim não é o mais elegante, porque se a gente quiser mudar o tamanho do vetor, eu teria que sair caçando em todo o programa as horas que eu chamei esse tamanho. Então a gente pode usar o comando define para definir uma variável, por exemplo, n maiúsculo igual a 4. Lembrando que no define a gente não tem nem o sinal de igual, nem o ponto e vírgula no final, é só uma instrução pré-compilação, então não é exatamente um comando da linguagem C, não tem nem o ponto e vírgula nem o igual. Bom, o meu contador eu vou precisar, e aí se eu quiser fazer um loop for, o meu for começa em 0. Aqui, se eu não tivesse criado a variável n, eu teria que fazer i menor do que 4, e esse tipo de coisa que não é bom fazer com números, é muito melhor fazer com variáveis, ou com uma constante simbólica, como é o caso aqui. Estritamente menor, porque a última casinha vai ser n-1, e i++. E aí lá dentro do meu loop for, eu vou escrever o valor de cada uma das casinhas do vetor. Eu vou colocar aqui também uma quebra de linha para a gente escrever um valor por linha. Então, se eu rodar esse programa em que eu criei o vetor, mas eu não inicializei o vetor em nenhum momento, os valores que vão estar armazenados nesse vetor são qualquer coisa, como aquele 84 que a gente tinha visto antes. Aqui deu outros números e poderia ser qualquer outra coisa também. Então, a gente precisa tomar um cuidado para inicializar e não ficar sujeito a esses números aleatórios. Tem algumas formas de inicializar. Se a gente quisesse inicializar o nosso vetor todo com zeros, por exemplo, um jeito fácil de fazer isso bom, primeiro eu vou fazer o jeito um pouquinho mais difícil. Eu tenho um vetor de 4 elementos, então eu poderia escrever ele dessa forma. Colocar um 0, 0, 0, 0, e beleza, isso dá certo. Mas imagina que por alguma razão eu vou trocar o meu vetor, o tamanho do meu vetor, e eu vou querer um comprimento igual a 100. Ia ser bastante chato eu ter que colocar todos os zeros manualmente. Então, um jeito que funciona quando a gente usa essa inicialização com a lista é a gente colocar só o primeiro valor. E isso aqui é entendido como o primeiro valor vai ser 0, desculpa, o primeiro valor vai ser o que a gente colocou aqui dentro da lista, e todos os outros vão ser obrigatoriamente 0. Então, esse aqui é um jeito que a gente consegue inicializar todo o vetor. Se eu quisesse inicializar todo o vetor com uns, não ia ser tão fácil, porque usando mais ou menos a mesma sintaxe, mas trocando só o primeiro valor, o que aconteceria... Bom, eu não estou nem enxergando... Ah, tá aqui. Então, a primeira casinha está valendo 1,
mas todas as outras casinhas estão valendo zero. Então, não é que essa sintaxe completa o vetor com os outros elementos a mais, além do tamanho da nossa lista, não é que ele completa repetindo o que a gente colocou na lista. Ele completa automaticamente com zeros. Então, é um ganho em relação a gente conseguir, a gente não inicializar nada, porque a gente tem certeza que é tudo zero. Mas, se você precisa de uma inicialização, colocar valores específicos em cada uma das variáveis, você vai ter que fazer uma lógica um pouco diferente. E o que a gente precisa tomar cuidado aqui é que às vezes a gente confunde um pouco a sintaxe. Se a gente fizesse, eu vou baixar esse N para uma coisa menor para a gente enxergar mais fácil os resultados. Se a gente quisesse, se a gente tivesse feito ao contrário, eu só criei aqui, declarei o vetor, e aí eu vou dizer que a primeira casa desse vetor vale zero. E a gente manda escrever na tela o valor das outras casas do vetor. As outras casas não estão inicializadas. Então, aqui é um vetor em que está acontecendo absolutamente qualquer coisa nas demais casinhas. Ou seja, é diferente a gente fazer a inicialização via lista e a gente fazer essa inicialização atribuindo o valor a uma determinada casinha. Quando a gente faz aquela forma via lista, ou a gente manualmente coloca valor para cada uma das casas, ou o programa vai entender e vai completar as casas que a gente não preencheu com zeros, mas a gente consegue trabalhar de uma forma ou de outra, enquanto na criação, na atribuição de valores diretamente com o sinal de igual, é só a casinha que a gente colocou, que não precisa ser a primeira, poderia ser qualquer outra casa lá no meio do vetor, mas é só apenas as casas em que a gente está determinando algum valor é que vão ter esse valor específico e o resto vai assumir valores aleatórios. E associado com isso, tem também a questão de acessar posições fora de um vetor. A gente tem, por exemplo, aqui o nosso vetor com 10 casas. Então, isso aqui é a posição 0, a posição 1, a posição 2. A gente podia até trocar aqui o nosso printf para deixar mais claro isso. Então, aqui a gente vai ter a posição 0, a posição 1, até a posição 9. Então, um vetor de 10 casas termina na posição 9. Mas a gente consegue fazer isso aqui. E, pelo menos em linguagem C a gente consegue, em outras linguagens a gente não consegue. E isso é um problema. Isso é um problema porque a gente se confunde um pouco. Como o vetor tem 10 casas, eu poderia tentar acessar a posição V10. E esse V10 não faz muito sentido, porque ele não... o vetor só tem 10 posições, então o V10 seria a 11ª posição. No entanto, em linguagem C, isso aqui não retorna um erro de execução, não retorna um erro nem de compilação, nem um erro de execução. O programa roda até o final e aparentemente está tudo bem. Outras linguagens são um pouco mais espertas e falam, você está tentando acessar um número que está além da posição, além do número de elementos do seu vetor. E em linguagem C, não. Você consegue colocar qualquer valor aqui e o seu programa vai executar. Bom, ele não retornou zero, mas em todo caso ele rodou. Ele não fica claro que ele teve um problema acessando essa casinha qualquer do vetor. A gente tem que tomar muito cuidado, então, quando está escrevendo o nosso programa, para não acessar essas posições que estão fora do vetor. Então, mesmo a gente tomando o cuidado com a inicialização, eu vou voltar aqui para 10, mesmo a gente fazendo, por exemplo, uma inicialização de forçar que todos os elementos do vetor vão ser zero, ainda tem esse risco da gente pegar um lixo de memória na hora que a gente for acessar uma casinha que está fora do vetor, e isso poderia levar a um resultado numérico errado e não a uma mensagem de erro. Então, esses são os erros mais difíceis de encontrar, quando o seu programa termina e você tem que caçar o que na sua lógica está errado. Por isso, muito cuidado em inicializar e em acessar as posições somente dentro do seu vetor.